Nas últimas duas aulas de trigonometria, você aprendeu sobre a função seno, a função cosseno, a função tangente, por que que a gente usa, qual que é a relação com o triângulo retângulo e como que a gente se liberta do triângulo retângulo para poder calcular seno e cosseno de ângulos que estão além do limite entre 0 e 90, né? Para ângulos que não são ângulos agudos, que podem ser ângulos obtusos ou podem ser ângulos negativos, pode ser qualquer ângulo, né? A gente aprendeu a calcular usando um truque, que é o ciclo trigonométrico. A gente percebeu que aquela definição de ângulo e de seno e cosseno que a gente tinha usado para o triângulo retângulo, ele podia se expandir se a gente verificasse que o seno e o cosseno também correspondem às coordenadas de um determinado ponto, que é a interseção de uma semirreta com a circunferência unitária que mora na origem. Né? Então, esse mnemônico, aí, essa forma de ver as funções trigonométricas, é o que a gente chama de ciclo trigonométrico, e ele vai ser muito útil, tá? Não esqueça sobre o ciclo trigonométrico, porque hoje a gente vai aprender a resolver equações envolvendo as funções trigonométricas. Vamos lá. Então, hoje a gente vai começar a resolver equações trigonométricas, como a gente chama. E no geral, essas equações podem ser bem complicadas e você não tem nenhum algoritmo bonitinho para achar a solução. Tá? Você vai achar numericamente as soluções. Isso pode acontecer. É a maioria dos casos, tá? Por exemplo, se você tiver uma equação x quadrado igual a seno x, ou x igual a seno x, que você tem um polinômio de um lado e uma função trigonométrica do outro, a gente chama isso de uma equação transcendente. E isso não é matéria do ensino médio. Na verdade, isso não é matéria direito nem do ensino superior. É só a gente aprende métodos numéricos para resolver essas coisas no ensino superior. Você vai achar uma aproximação decimal suficientemente boa para equações desse tipo. Legal? Ok. Então, é claro que zero é a solução dessas duas equações que eu falei, né? X igual a seno x ou x quadrado é seno x. Ok. Mas vamos lá. Uma equação trigonométrica, o tipo de equação que eu quero falar agora são as equações do tipo seno x igual a um número, cosseno x igual a um número, tangente de x igual a um número, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou resolver uma equação dessas com vocês completamente e a gente vai ver que ela tem suas nuances, tá? Por quê? Porque a função seno e a função cosseno, elas vão enrolando em volta da circunferência unitária, então elas vão se repetindo, se repetindo. Então você vai ter infinitas soluções, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina que eu quero resolver a equação seno de x igual a 1 sobre 2, tá? E você já sabe, né? Você sabe de cor que o x igual a 30 graus, né? Ou π sobre 6 em radianos, ele é a solução dessa equação. Seno de 30 é 1 sobre 2. Ok. Mas ele não é a única solução. Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou fazer o ciclo trigonométrico mais uma vez e a gente vai tentar descobrir como que a gente pode resolver essa equação. Ok. A circunferência unitária. Vou fazer aqui o eixo y. Eu vou fazer ele bonitinho, né? Vou fazer o eixo x bonitinho também. Ok. E o seno, lembra? O símbolo é a coordenada y do ponto, tá? Da interseção da semirreta com a circunferência unitária. O seno está no eixo y, é lá que a gente vai medir ele. E o cosseno a gente mede no eixo x, né? Então, eu vou pegar, já que o seno tem que dar meio, eu vou marcar a reta y igual a meio, que seria essa reta aqui, um pouquinho mais para baixo até. Deixa eu ver se eu consigo descer. Consigo. Então, essa reta aqui é a reta y igual a 1 sobre 2. E aí, o que eu vou observar? Eu vou procurar os pontos de interseção dessa reta com o ciclo trigonométrico. E esses pontos vão me dar as soluções, né? Então, eu tenho esse ponto aqui, esse ponto, e eu tenho esse ponto aqui. Entre 0 e 360 são esses dois pontos, né? Esse ponto, esse primeiro ponto, né? Esse que está mais à direita, deixa eu fazer uma reta ligando aqui.
ele corresponde ao ângulo de 30 graus. E o outro ponto corresponde ao ângulo correspondente ao 30, que mora lá no segundo quadrante, né? Então, esse aqui é o 30 graus, e o outro é o 180 menos 30, é o 150 graus. Então, de soluções assim, as primeiras soluções que eu teria seria x igual a 30 graus, né? Ou x igual a π sobre 6, se você preferir, né? E x igual a 150 graus, ou x igual a 5π sobre 6, se você preferir. Deixa eu ir aqui para o outro lado. Ok, só que lembra da primeira parte dessa aula? Se eu somar 360 ou se eu subtrair 360, continua sendo uma solução. Então, o 390 também é a solução. O menos 330 também é a solução. Então, a minha resposta vai ter que ser assim. A minha resposta no geral. O x, ele é 30 graus mais algum número de voltas. Vamos dizer assim, k voltas. Eu vou escrever assim, k voltas. Mas uma volta corresponde a 360 graus. Então, o x, ele é 30 graus mais k vezes 360 graus. Certo? Ou então, ou o x é igual a 150 mais k vezes 360. A solução geral da minha equação é essa aqui, tá? Nesses vídeos eu não vou usar a notação de conjunto, tá? Do tipo, x pertence a R, blá, 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 blá. Não vou fazer desse jeito, porque esse vídeo, o foco dele não é só ensinar o pessoal que está no Brasil, que usa muito essa notação, mas também o pessoal que está nos currículos internacionais, que essa notação não é tão utilizada, né? Que o pessoal chama de set builder notation, né? A gente não usa muito essa notação. Ok, então essas são as soluções gerais, onde k é um número de voltas, né? Então ele tem que ser um número inteiro. Então a gente tem que falar isso, que o k pertence aos números inteiros. Ele pode ser negativo, hein? Então k pertence a z, ok? Isso porque eu escrevi em graus. Agora, deixa eu remover isso aqui, porque eu vou escrever em radiano. Em radiano, é a mesma coisa. Não se assuste, só porque é radiano. O x é π sobre 6. Só que eu posso dar k vezes 2π, né? Porque uma volta agora é 2π. Então, a solução geral é x igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, que muitas vezes a gente escreve como 2kπ, tá? 2kπ. Eu não gosto muito de escrever desse jeito, porque eu acho que acaba confundindo os alunos, mas eu vou escrever porque é a anotação que as pessoas mais usam. Ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, e o k pertence aos números inteiros. Tá certo? Então, esse é um exemplo de como que a gente vai resolver essas equações trigonométricas no geral. A gente tem que considerar todas as soluções entre 0 e 360 e depois a gente vai somar 360 positivo ou negativo, né? Por isso que a gente usa um número inteiro e não só um número natural. Tá certo? Então, para resolver equações do tipo... deixa eu passar o slide. Seno x igual um número azinho, a primeira coisa, esse número, esse a, tem que estar entre menos 1 e 1. Por quê? Porque a circunferência unitária, ela só tem valores entre menos 1 e 1. O raio dela é 1. Né? Então, primeiro, se o módulo de a é maior do que 1, né? Se o a é maior do que 1 ou menor do que menos 1, não tem solução. Não existe x. Número real. Nos complexos existe. Mas calma, isso é bem depois. Se você um dia for fazer cálculo em variáveis complexas, quiser pesquisar mecânica quântica, o pessoal da quântica tem que usar bastante essas coisas, viu? Funções seno e cosseno nos números complexos. O número complexo é muito importante, a gente às vezes não dá a importância que ele merece. Bom, mas voltando, se o
se você está dizendo, por exemplo, seno x igual a 2, seno x igual a 2 não tem solução, tá? Não tem nenhum x real que o seno dá 2. Tem complexo, mas real não tem. Beleza? Ok. Agora, se esse número tiver entre 0 e 1, o que você vai fazer? Você tem uma solução que é uma solução que mora entre ou no quarto quadrante ou no primeiro quadrante, né? Por quê? Por que você sempre tem uma solução dessas? Porque você está cortando, né? Imagina que você tem a circunferência unitária, né? Você tem a circunferência unitária, ficou horrível a minha circunferência. Então, de novo, você tem a circunferência unitária, essa ficou bonitinha. Né? Tem o eixo X, o eixo Y, o eixo X ficou horrível, tudo bem. E se você vai fazer uma reta horizontal, né, sendo X igual a A, quer dizer que você vai traçar a reta Y igual a A e vai ver as interseções. Não importa onde você vai traçar essa reta, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu traço essa reta aqui, tá? Ela tem uma solução. Que, nesse caso, eu tenho uma solução aqui no primeiro quadrante. Né? Eu poderia também ter uma solução no quarto quadrante. Né? Imagina se ele estivesse abaixo do zero, o y. Então, eu sempre tenho uma solução ou no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. E eu sempre vou ter uma solução correspondente no segundo e no terceiro quadrante. Tá bom? Essa solução que está no quarto quadrante ou no primeiro quadrante, ela é uma solução privilegiada. Por quê? Quando as pessoas apertam lá na calculadora, né, tem uma função lá na sua calculadora, deve ter uma tecla escrita assim, sim menos 1 e um retângulo, né, que é a sua tecla. Então, se você aperta, se você digita 1/2 e coloca o sim menos 1, ele vai dar π sobre 6 como resposta. Por que ele não dá o 150? Porque ele só pode dar um número, né? Porque o seno menos 1, a calculadora não vai te dar várias respostas. Essa função, seno a menos 1, que a gente costuma chamar de arco-seno, eu vou falar nas próximas aulas, tá? Mas o importante é você saber que o resultado da sua calculadora sempre vai estar ou no quarto quadrante ou no primeiro quadrante, tá? E no quarto quadrante ele vai te dar um resultado negativo, que vai ser o oposto de um ângulo do primeiro quadrante. A ideia é essa. Ok. E aí, eu achei uma solução. Vamos supor que eu já achei uma solução. A minha outra solução, como que eu vou fazer, né? Se x1 é uma solução, o x2, que é a minha outra solução, ele é π menos x1. Tá bom? π menos x1. Ou 180 menos x1, que é aquele, como a gente fez, o 150 e o 30, né? Tá bom? E as demais soluções são quem? É somar 360 graus k vezes, né? Somar 2π k vezes. Beleza? Então, essa é a forma geral que a gente resolve uma equação seno x igual a A. No próximo vídeo eu vou ensinar a resolver cosseno x igual a A. Tá bom? Então, fiquem aí para a próxima parte dessa aula.